esquecendo, após a bênção do culto, nós queremos ainda falar sobre a questão da placa da igreja, né? Nós queremos resolver isso hoje à noite, se for possível. E ao mesmo tempo, eu gostaria de colocar, irmãos, nós estamos dentro de uma época novamente bastante difícil e a gente não sabe como literalmente tudo vai continuar, nós não sabemos, e a gente está sendo pesquisado por causa da questão da pandemia, irmãos. Mas semana que vem nós teremos o culto, mas ele é por online, e o meu pensamento era que em dezembro nós pudéssemos nos encontrar já normalmente no culto, mesmo com um grupo reduzido, mas eu creio que nós vamos aguardar para ver como as coisas vão continuar, né? Eu estive hoje rapidamente no Hospital Bethesda, tirando uma informação ali, e disseram, olha, pastor, nós estamos em vermelho e a nossa região aqui está sendo muito afetada novamente, tá? E a UTI ontem estava com 83% ocupado, e abriram já novas vagas de novo, porque já estão com medo. Então, irmãos, nós vamos semana que vem ter o culto online. Quarta-feira estarei gravando o culto, e já também essa semana farei o informativo. Aí eu entrego para o Antônio na quinta-feira, né? Então ele também está aí. Também no informativo, Vanessa, mês de dezembro é a sua vez de dar uma mensagem de 10 minutos ou de 5 minutos, né? Vamos ver. Então, irmãos, vai estar também no informativo as mensagens, um olhar para o alto. Tá? Então, que Deus possa estar nos abençoando com essas curtas mensagens durante a semana e também com os cultos online. Que Deus possa estar nesse momento conosco presente, nos preservando também nesse momento em conjunto, porque nós não sabemos o que nos trouxe no caminho e não sabemos como estamos aqui dentro, porque é algo invisível. Que Deus possa estar nos guardando, né, através desta pandemia, que nós possamos ser abençoados. Lembrando também, a mãe do Lírio hoje está completando 94 anos. Esteja lembrando dela em oração. A gente percebe que em nosso meio temos pessoas bem idosas avançando. A minha tia fez na terça-feira 97 anos, né? A irmã da minha mãe, ainda da minha falecida mãe. Então nós temos em nosso meio pessoas bastante idosas, né? Então que Deus possa estar nos abençoando junto com essas nossas anciãs e anciães com seus filhos da mesma forma. Irmãos, e hoje a mensagem, nós estamos em Apocalipse capítulo 21. Se vocês olharam no informativo, esse era o texto de abertura, e eu fiz uma inversão. E aí a Rosinete então pegou, na verdade, o último versículo da mensagem de Mateus 25, das 10 virgens, e eu estarei trabalhando hoje noite conosco na meditação sobre Apocalipse capítulo 21, versículo 1 ao 8, na verdade é 1 ao 7, mas nós vamos ler junto no final depois o versículo 8 também. Irmãos, e enquanto estava trabalhando nesse tema, eu busquei comentários de muitos autores bíblicos, ou seja, de pessoas que fizeram comentários bíblicos e tudo aquilo. E achei interessante que 3 comentaristas bíblicos, eles caminharam todos no mesmo raciocínio, apesar que ninguém se contradiz nos textos, nos comentários, mas 3 comentaristas caminharam no mesmo ponto também, da qual eu também me quero referir com eles. É Bruns, né, um comentarista alemão. Schlachter é um comentarista alemão, que é dos anos 1700, e Cofield, que é dos anos 800, dos Estados Unidos, quer dizer, mais Inglaterra e depois Estados Unidos. E esses 3 homens, eles nos alertam por esse texto que nós não precisaríamos estar nos preocupando com a questão do novo céu e nova terra. E me faz lembrar, dentro disso, eu já citei esse exemplo aqui na igreja, alguns já devem lembrar dele, quando o pastor Altair, em Londrina, era para ser escolhido para ser pastor, ou seja, na igreja presbiteriana do Brasil, era para ser escolhido pastor, e aí convidaram 3 pastores para pregar
sobre a palavra céu e inferno. E os dois primeiros que pregaram, eles se ateram bastante ao inferno, e aí como eram para 3 pessoas pregarem, para escolher um deles, aí o último era o pastor Altair, homem bastante simplório, mas um homem sábio. Ele começou a pregar e a gente fazia parte do grupo de jurados para saber qual dos pastores seria escolhido para a igreja do Rubens Múzio. Tá? E aí, pessoal, uma coisa interessante, que ele estava pregando e o tempo era de 50 minutos. E faltou 3 minutos para terminar, e nós éramos em 7 jurados. Um olhou para o outro, ele só está falando do céu, e o inferno ele não está falando. E a gente se preocupou pelo tempo, porque estava destinado o tempo. E deu 50 minutos e disse: irmãos, estou terminando, é a mensagem que eu tenho para vos trazer. Eu sei que eu deveria ter falado sobre o inferno, mas eu sinto dizer para vocês, eu não posso falar do inferno, porque eu não conheço o inferno. Mas o céu eu conheço. A igreja estava lotada, uma igreja grande, aplaudiram ele em pé. Não havia mais necessidade de dizer quem avaliou ele ou se ele foi escolhido como pastor. E, irmãos, ele ficou idoso nessa igreja e faleceu nessa igreja. Então, quando a pessoa sabe do que ela está se referindo e do que ela está vivendo na vida espiritual dela, ela tem a convicção de dizer para o outro o que ela vive e o que ela crê. E o Apocalipse 21, ele nos dá essa referência. O que eu creio? Como é que eu creio? E o que me faz crer num novo céu, numa nova terra? E aí, irmãos, como tema, eu coloquei para mim e para nós: a criação está completa. Se nós olharmos agora para o livro de Gênesis, tudo começa no Gênesis, não é isso? Claro que nós sabemos que os cientistas estão pesquisando agora a origem da vida, o grande Big Bang, e uma renovação dessa ciência e tudo aquilo agora com aquela questão das infecções. Eles estão procurando o buraco negro, se no buraco negro não tinha, de repente, vírus que soltou agora com o tempo. Aí eles estão pensando que até de outros planetas jogaram viroses para nós, porque está havendo assim uma pandemia de muitos vírus na natureza humana, entre os animais também. Tá? Então, é uma especulação em cima dessas situações, com a ciência e a questão da astronomia procurando em cima disso. Mas, irmãos, se olharmos o Gênesis, Deus criou um mundo perfeito. Ele criou um mundo perfeito. Se a gente olhar pela televisão, ou em algumas figuras, ou a natureza, a gente percebe que o mundo é muito bonito. E sobretudo quando o homem desenvolveu a criatividade das cores, a mistura das cores, os campos, os lagos em volta, elas são literalmente maravilhosos, irmãos. E aí a gente pensa: puxa, isso é o velho mundo. Isso vai desaparecer quando esse texto nos diz: tudo será feito novo, céu e terra passará. E aí agora a gente entra naquele conflito, mas espera, algo tão bonito. Ontem eu estive na casa do irmão Siegfried e da família, e também essa semana passada na casa do Valdir e da Iris, as orquídeas. Gente, é algo fantástico a gente ver essas orquídeas num simples vaso, com alguns raízes no muro, né, Valdir? E são flores lindas. E ontem no seu Siegfried, num pedaço de pau, que se a gente achasse ele na estrada, ou teríamos em casa, nós não daríamos valor nenhum.
é um pedaço de pau que pode se dizer esquecido pela natureza. Mas se vocês vissem a orquídea, ou seja, as 5 flores de orquídeas que estão nesse pau comprido, sem nenhuma terra, sem nenhum humus, uma planta viçosa, linda. E ao chegar para casa, vindo para casa, aí eu pensei, puxa, algo tão lindo faz parte do velho mundo. Vai tudo acabar. E nós admiramos essa beleza. E Deus criou um mundo perfeito, totalmente perfeito. Tão perfeito que Ele deu a liberdade para o homem escolher o que ele quer fazer. Hoje nós fazemos cursos para saber o que é que a gente vai querer estudar, ou qual é o caminho do nosso futuro que queremos seguir, especialmente os jovens, né? A Vitória está naquela caminhada, e sabe, a gente vai buscando novas coisas para entender o que vai fazer. Aí dizem, tem 200 funções que vão desaparecer até 2025. Aí eu fico pensando, 200 funções, quanto desemprego. Mas logo em seguida, eles dizem, vai ter 350 novas funções surgindo e vai faltar pessoas para trabalhar. Claro, porque não estão preparados nesta nova tecnologia, nesta nova forma de pensar, de trabalhar. É algo impressionante. São Paulo estão agora com prédios praticamente vazios que estavam cheios de escritórios. Mas não pode transformar esses prédios em moradias. Vão ter que fazer uma nova adaptação e uma nova concessão pela prefeitura, no governo, para poder transformar esses prédios em residenciais. Vai sobrar móveis de escritório adoidadamente, porque muda. Essa pandemia trouxe tanta transformação que nós às vezes não sabemos aonde literalmente nós estamos. Isso tudo está dentro dessa criação do mundo. Essa liberdade de pensar, de raciocinar, de estudar, de pesquisar, de buscar, é uma liberdade que Deus deixou ao homem. A perfeição de Deus era tão perfeita que Deus achou que literalmente o homem ia caminhar nessa liberdade, em caminhar com Ele todos os dias. Mas o homem queria mais. E ele conseguiu mais. Aquilo que não existia na criação do mundo, na criação de Deus, o pecado. E aí entrou o pecado. Pela desobediência, através da liberdade que eles ganharam, entrou o pecado. E com o pecado entra uma cor escura junto no meio, que se chama, que nós chamamos, e a Bíblia menciona, trevas. Ofusca a nossa luz. Ofusca. Parece que tem algo diante de nós. Já? Então, Deus criou essa perfeição. E aqui em Apocalipse, agora, no final da Bíblia, todos que eu pesquisei têm o mesmo raciocínio. Mas 3 homens, eles se ativeram exatamente em colocar esse raciocínio, traduzido para mim em português, que diz assim: tudo chega ao final. Tudo chega ao final. Nós hoje falamos dos aniversários da Dona Herta e da tia Helga, 94, 97. A tia Helga está cega, mas tem uma memória perfeita. Ela sempre teve fidelidade e sempre trabalhou na lavoura. Sempre trabalhou na lavoura e trabalhou muito, muito. E chega a essa idade cega, e aí ela diz assim, no dia do aniversário, meu irmão telefonou para mim dizendo, ela disse que ela lembra das flores mesmo sendo cega, as cores bonitas. Sabem? E aí chega tudo no final.
Isso a gente vai lembrando quando o que ela falou. Mas o mundo chega no final. A criação chega no final. Por mais bela e perfeita que ela foi, ela se tornou uma criação deturpada. Deturpada. Nós temos tanta mistura de animais, tanta mistura já de plantas e flores. Antigamente a gente tinha que pegar uma escada, um bambu comprido para apranhar uma laranja. Lembram? Hoje você se ajoelha para apanhar uma laranja. É interessante como mudou a situação. Antigamente o pé de jabuticaba era 15 anos para produzir. Hoje você já compra ele com pequenos frutos. É uma transformação total. Mas tudo isso vai chegar a um final. A primeira criação, conforme Gênesis, não vai mais existir. É o texto que nos diz, e eu quero começar a ler o texto para nós, Apocalipse 21, 1 ao 8. Eu vou ler de acordo com como nós vamos meditar. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então vi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus, com os homens Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ele enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Até aqui um momento, irmãos. Aí eu quero meditar com vocês. Quando tudo isso já passou, agora de repente, João, o discípulo de Jesus, que era o discípulo amado, o único discípulo que não foi morto, morreu por natureza, com mais de 90 anos, idoso. Alguns dizem que ele chegou até 103 anos, outros até 98 e alguns 94. Vocês percebem? Hoje à noite lembramos de duas pessoas bem idosas, seu Zico ficou 88, e aí nós temos aqui agora um homem idoso que nos escreve exatamente a visão do novo céu e nova terra, onde Deus diz: tudo vai acabar. E nesse pensamento, irmãos, tudo se torna novo. Mas espera, como é que nós podemos imaginar tudo se torna novo? Como é que nós podemos imaginar tudo novo? Sabe, é impressionante, você fica raciocinando, meditando, você não consegue entender o que é novo. Porque nós vivemos todos os dias algo novo dentro de nós. Nós vemos todos os dias coisas novas. Nós aprendemos todos os dias coisas novas. E fica na nossa memória. E certo dia a gente sonha e a gente lembra o que a gente viu. De repente a gente nem lembra, mas passa um tempo a gente percebe: opa, mas eu memorizei isso naquele dia. Então nós não conseguimos entender literalmente o que é o novo. Só que nesse novo, agora dá para entender. Esse novo é chamado a comunidade de Deus. É a comunidade de Deus. Nós estamos aqui como comunidade. Uma comunidade cristã que ama Deus, busca Deus. Mas neste novo não haverá essa questão da nossa preocupação de máscara, ou álcool gel, ou como vamos chegar, horário, o que vamos vestir. Não vai ter, irmãos. Nós não nos precisamos preocupar em olhar para o armário que eu vou vestir. Eu não preciso me preocupar em fazer o lanche antes do culto ou depois do culto. E não precisamos pensar: vamos fazer depois do culto um pequeno lanche. Dá para entender, irmãos, quando isso não vai mais fazer parte da sua vida?
Você consegue entender? Eu pergunto para mim também, eu vou conseguir entender que eu não preciso mais me preocupar com as coisas corriqueiras? Pare um pouco, vamos uma vez raciocinar o que isso representa nesse novo céu, nova terra. Eu não preciso me preocupar com as coisas corriqueiras. Eu não preciso me preocupar, Ellen, com as formigas carregadeiras. Não preciso me preocupar em fazer análise de solo. Não preciso me preocupar com endoscopia e tudo aquilo. Nem com números, irmão Antônio. Nem cortar grama, irmão Alfredo. Eles nem se preocupar em limpar a casa. Não precisa se preocupar em administrar a firma, Vanessa. Valdir não precisa se preocupar em limpar a horta. O Lino não precisa se preocupar se a lâmpada do carro está queimando ou não está queimando. E a Luzinete não precisa se preocupar em dar aula na faculdade. E a Vitória não precisa se preocupar em ir à escola. E o Marcos não precisa se preocupar em renovar os instrumentos musicais. E eu não preciso me preocupar em preparar uma mensagem da palavra de Deus. Percebe? Como as coisas são diferentes desse novo. E é por isso que muitas vezes nós não conseguimos entender o novo céu e nova terra, porque nós somos tão atrelados no corriqueiro e temos que fazer comida todos os dias como a Nilda faz. Percebe, irmãos? E aí, de repente, nós vamos chegar nesse ponto. Esse novo está totalmente fundamentado em Jesus. Se o pecado não tivesse entrado, Deus não precisava se desligar do seu Filho e enviá-lo ao mundo. E Jesus não precisaria ter carregado o peso, o fardo do pecado até a cruz. Sabe, esse novo, ele está totalmente concentrado em Jesus. Aquele novo Emmanuel, o Salvador, a mensagem do Salvador. É isso que Deus está colocando para o apóstolo João aqui. João, diga para o povo que está vivendo nesse mundo velho, as coisas vão ser tudo novas, concentradas naquele que carregou a cruz no lugar de vocês. Que ele entendeu que as trevas precisam ser dissipadas no templo. O véu tem que ser rasgado, João. E tudo vai se fazer novo. E aí nós continuamos nesse sentido. Não é mais o povo de Israel. Esse é um choque, irmãos. Tanto para nós, quanto para o povo de Israel. Que não será mais o povo de Israel, o escolhido. É os povos, as nações. Por isso está tudo concentrado em Jesus. Porque Jesus não veio só para salvar o seu povo. Ele veio para cumprir a lei ao povo de Deus e vir para trazer a mensagem da salvação. Ele mesmo é a salvação. Ele mesmo é a salvação para as nações. Se Deus teria mandado Jesus só para salvar o povo de Israel, nós estaríamos servindo um povo egoísta, um Deus egoísta. Mas Deus não é egoísta, Ele é amor. E esse amor de Deus é que nós também não conseguimos muitas vezes entender. Porque nós não conseguimos amar como Deus ama. Lembra que eu amo repetir isso em dizer, nós queremos que Deus perdoa como nós queremos que Ele perdoasse ao outro. Nós queremos que Deus ama o outro como nós queremos que Ele amasse o outro. Mas Deus não olha para nós. Ele olha através de Jesus. E Ele ama a você e a mim através de Jesus. Então, tudo se completa em Jesus para todas as nações.
Não sei se alguém de vocês viu ontem as notícias que nós estamos entrando numa época de um novo país entrando na zona total de pobreza, o Iêmen. Nós sabemos que é a Etiópia. Agora está o Iêmen entrando. Dá para imaginar, irmãos, eu fiquei olhando isso. A criança pequena não tem força para mamar, de fome. Eles dão para a criança com a injeção e vão injetando o leite, o alimento na garganta, porque ela não tem força para mamar ou para se alimentar. Não tem força. Nós não podemos entender uma criança que a natureza dela é mamar, se alimentar. E a pobreza está em tal ponto que não tem mais forças para se alimentar. Então, sabe, irmãos, é para essas nações que virá o novo céu, a nova terra. Para esses que também têm a chance de conhecer Cristo, porque o mundo ainda não conhece, todo mundo não conhece Cristo ainda. Ainda nós temos países, nós temos tribos que nunca ouviram falar de Jesus. E quando isso se completar, aí pode-se dizer que as nações vão ser o povo de Deus, e não só o povo de Israel. As nações, todos que ganharam o seu raciocínio na criação de Deus, vão saber quem é Jesus e quem não é Jesus. E continuando nesse nosso raciocínio, irmãos, no capítulo 21, ainda nós temos o versículo 4, que eu já li, eu passo a ler. Ele enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Eu achei interessante, quando a gente faz exame de olhos, o oftalmologista, eles colocam o colírio para dilatar a pupila, não é isso? E na última vez que eu fui com o Dr. Marcos em Blumenau, eu disse para ele: Dr. Marcos, interessante, aquele colírio que vocês colocam, ele provoca lágrimas. E aí ele me responde: nós só vamos conseguir ver falhas e fraqueza nos olhos se existem lágrimas. Por isso o colírio é colocado para provocar lágrimas, e através das lágrimas eles conseguem detectar a gravidade dos olhos. Em outras palavras, as lágrimas ofuscam os nossos olhos. E esse texto quer nos colocar que não haverá mais visão ofuscada, nós vamos ver com clareza. Como é ruim você ter olhos que são ofuscados, por isso eu tenho os óculos. Mas é isso que Deus está querendo dizer. Não haverá mais lágrimas, não haverá mais uma visão ofuscada. Ela será transparente, ela será clara. Você vai ver o brilho do novo céu e da nova terra. Como nós vemos agora já o brilho da beleza da criação do mundo que Deus deu e da transformação que o homem fez no mundo, na sua beleza, na sua essência, nós vamos ver isso de uma forma totalmente clara. É essa a razão que o texto nos quer dizer: não haverá mais lágrimas. Nós muitas vezes interpretamos: não haverá mais tristezas, você não irá mais chorar. Mas nós muitas vezes choramos de alegria, não é isso? E também dá lágrimas, não é isso?
Mas aqui está bem claro, a visão vai ser nítida. Você vai ver e distinguir o certo do errado. É isso que está. Porque a tristeza vem, não haverá mais luto, não haverá mais morte. Na época de Jesus, já antes, isso já é uma questão egípcia. Eles pagavam pessoas para chorar no sepultamento. E tinha coletores de lágrimas. Coletores de lágrimas. E era uma pequena forma colocada aqui debaixo e a lágrima corria lá dentro. Para entender mais fácil, esse coletor, ele era originalmente feito de esporas de galo. Esporas de galo. Isso eles colocavam no rosto para as lágrimas correr lá dentro. O nardo puro, do qual Jesus foi embalsamado, ou seja, por esta mulher que despejou um nardo puro sobre Jesus, para prepará-lo para a morte, a essência dele era de lágrimas. Era o perfume mais caro. Só o perfume que essa mulher derramou sobre Jesus era 300 denários. Um denário era o salário de um dia. Então, era salário de 300 dias. Faz o cálculo, salário de um dia hoje. O preço que essa mulher derramou sobre Jesus. E ele era feito, a essência básica, principal, era de lágrimas. Então, Jesus diz, não haverá mais isso, Deus diz isso no novo mundo e nova terra, novo céu, nova terra. Não haverá mais a necessidade de coletar as lágrimas, porque não haverá tristeza, não haverá mais dor, não haverá mais morte. Anos atrás, eu fiz um sepultamento. Irmãos, eu fiquei decepcionado. Esse homem era de 2 igrejas diferentes e nenhuma delas fez o sepultamento dele. Aí a família veio às 11h30 da manhã perguntar para mim se eu não poderia fazer o sepultamento. Mas o sepultamento era para ser às 2h da tarde. Eu já conhecia o homem, porque ele era um baita de um cachaceiro. A gente passava perto onde ele morava, você tinha que cuidar para você não atropelar esse homem. Eu nunca tinha visto ele durante 8 anos sóbrio. Mas era uma oportunidade de falar para a família, porque ele também foi abandonado pela família. E quando terminou o sepultamento, a filha dele disse assim, coitado, a única coisa que ele gostava era beber. Mas essa bebida causou tantos transtornos nessa família. E ela disse, coitado. Aí eu olhei para ela e disse, sabem, coitada é você. Porque você nunca desfrutou a vida de uma família com seu pai. Mas ele agora está no lugar onde deve estar. E ela chorou. Aí eu me perguntei quando fui para casa, por que a Dorli chorou? Ela chorou porque era o pai? Ela chorou porque ela estava livre dele? Ela chorou porque ele não estava mais dando preocupação? Ou ela chorou porque ele morreu? E essa pergunta para mim ficou até os dias de hoje. Nunca consegui entender as lágrimas da Dorli.
Mas aqui está aquilo que Deus está nos colocando, irmãos. E aí eu quero chegar bem próximo. Com essa palavra, Ele enxugará as lágrimas. Deus é muito individual. Ele não está em você através da outra pessoa. Deus está em você, em mim, por Jesus. E não o Eliseu ter Deus através da Ellen. Deus é tão individual que Ele percebe as lágrimas que ofuscam a nossa visão, irmãos. E é este Deus que está colocando, haverá novo céu e nova terra. E neste novo céu e nova terra não haverá o livre-arbítrio, porque nós não precisamos mais dele. Porque Cristo já cumpriu tudo o que tinha dentro, ou que pode ter dentro do pensamento, do raciocínio livre-arbítrio. Por isso Deus é tão individual para cada um. Irmãos, eu louvo a Deus porque Ele é individual na minha vida. E que eu não preciso pedir para alguém e dizer, diga para Deus olhar para mim. Porque Ele olha para mim, porque Ele é o Deus que me deu o fôlego, irmãos. É isso que o versículo 4 nos quer colocar, irmãos. Quando ele diz assim, enxugará as lágrimas, depois ele diz, né? E a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. A primeira dor que Deus deu a Eva foi qual? Será dor em dobro no parto, não é isso? Sabe, é uma coisa interessante quando a gente olha essa forma como lá no Gênesis, Deus cria esse mundo tão perfeito, e aqui no Apocalipse, em questão de um versículo, diz tudo o que não haverá mais e o que não estará nos mais esperando. Irmãos, e sobretudo, o bom é que você não vai levar nada disso junto. Nada. Tudo vai ficar. Quando eu tinha minha chácara em Dayal, eu trabalhava meio maluco às vezes, mas quando tudo estava limpo, eu olhava, meu, que coisa linda. E aí a gente pensava, mas vem a hora que você vai deixar tudo. Seja bonito ou não, vai deixar tudo. E aí um dia o Nelvio veio e disse, Moa, estás olhando para tudo que está tão bonito tudo? Eu disse, sim, realmente está muito bonito tudo. A gente trabalhou muito para deixar as coisas bonitas mesmo. Aí disse, não terá túmulo tão grande que pode levar tudo isso junto. Nada. E nós trabalhamos por tudo isso, não é verdade, irmãos? Nós nos preocupamos com tudo que nós temos. E muitas vezes o que nós temos nos afasta em lembrar de Deus. Estou falando uma linguagem estranha? Eu creio que não. Porque eu também já estou passando por isso muitas vezes. E nós achamos que somos os tais, não é verdade, irmãos? Continuando, irmãos, para chegarmos ao final. Tudo está consumado. Versículo 5 em diante. Ele é o alfa, ele é o ômega. Sabe, quando você fica pensando no alfabeto com 24 letras, ou 22 letras, não dá para imaginar que existem milhões de livros
escritos apenas com essas 22 ou 24 letras. Dá para imaginar, irmãos? Essas poucas letras escrevem milhões de livros. E nisto Deus está colocando para João aqui: diga para o povo, para as igrejas, porque essa carta foi escrita para 7 igrejas da Ásia Menor. E quem era para receber essa carta eram os pastores. E eles eram para ler essa carta nas igrejas. Mas antes de João ser levado para Patmos, onde ele escreve esse livro, ele era o pastor dessas 7 igrejas. Então João sabia o que ele estava escrevendo, que Deus estava colocando para ele escrever através do poder do Espírito Santo. Ele sabia as igrejas que estavam recebendo esta palavra. João conhecia nome por nome dessas pessoas. João escreve essas cartas. E aí ele diz nas cartas: quem tem ouvido, ouça. Não é isso? O pastor que era para ler a carta para a igreja, eles eram para ouvir o que ele estava escrevendo. E essa palavra não era de João, era a palavra do Senhor. Pode imaginar, eles naquela época receber de repente essa mensagem: tudo vai acabar. Talvez muitos se alegraram, porque eles passaram por tempos difíceis. Só lembrando a igreja de Filadélfia, que recebeu essa carta. Pouco tempo antes, a igreja de Filadélfia passou por um dos maiores terremotos da época. Os maiores terremotos. Tem lugares hoje onde essa cidade existia 7, 8 metros de areia que saiu dos mares e soterrou a cidade de Filadélfia. Reconstruir a cidade. Se tornaram cristãos. É algo impressionante quando a gente olha, quando Deus diz: eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim. Não tem mais nada antes nem depois. Acabou. Vocês já observaram um relógio? Quando a gente trabalha fora, a gente gostaria que o ponteiro fosse mais depressa, né? E o dia parasse para a gente poder aproveitar o dia, não é isso? Porque às vezes a gente está cansado. Às vezes a gente olha, já é essa hora, eu ainda nem terminei tudo. Não é isso que acontece conosco? É uma realidade. Mas o relógio nunca sai do seu ritmo. Ele sai do 12 e volta para o 12. Já perceberam isso? Ele não sai do seu ritmo. É isso que Deus está colocando para as nações. O ritmo de vocês vai ser a minha presença. Eu vou estar presente. Eu sou aquele começo do 12. Eu vou ser o final do 12. E não tem nada atrás disso. Eu sou o princípio da letra. E sou o final da letra. E tudo que está lá dentro, escrito, a inteligência que eu dei ao homem, está dentro dessas 22, ou que seja 24 letras, conforme o país, está lá dentro. É impressionante, irmãos. Quando eu vejo esses meus livros todos, semana passada eu olhei na minha biblioteca em casa, que é um tanto bagunçada, que eu já entrei mais dentro para dar uma ordem. Aí eu fiquei pensando nesse texto. Tudo está em algumas letras apenas. E tem tanta coisa que a gente não conhece, não é verdade, irmãos? Ou tanta coisa que você lê e não lembra. E continuando. Aí aqui ele de repente diz assim, desse texto, versículo 5 em diante: aquele que está assentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve,
porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei graça da fonte da água da vida, irmãos. Aqui está a origem do novo, a água da vida. Certa ocasião eu li sobre pessoas que passam fome e foi colocado assim: o ser humano pode passar tranquilamente 3, 4, até 5 dias sem pão, mas sem água ele não consegue passar. E se ele passar, ele já está caminhando para uma desidratação aguda que o leva para a morte. Aqui está isso, a palavra chamada água é a palavra do próprio Deus. Ele vai saciar a nossa sede do conhecimento. Ele vai saciar aquilo que nós deveríamos saber e gostaríamos de saber. É Ele que vai saciar. E o versículo 7 e o 8. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Irmãos, esta origem de todo o novo, que é Deus, em outras palavras, também se torna difícil para nós entender. Porque nós vivemos pensando num Deus que nós não vemos, não é isso, irmãos? Ele é tão abstrato para nós, mas ao mesmo tempo tão próximo. A nossa fé se alimenta pela esperança da presença de Deus em nossa vida. A presença de Deus de nos guardar nessa pandemia. A presença de Deus nos guardar onde nós andamos. Hoje, há 14 dias atrás, estava chovendo. Eu falei isso para Eliseu e para Ellen. Meu pé é um tanto pesado no volante muitas vezes. E quando cheguei ali no Bavária, um tremendo acidente. A polícia não estava ainda presente. Caminhão grande pegou um caminhão pequeno, carro pequeno pegou outro carro. Era vidro, era peças de carro por toda a parte do asfalto. Mais ou menos assim, 200 metros de pedaços de carro. Eu já estava em 100. E freia. Lembra o vasinho que estava aqui para meu filho? Voou para frente, a Bíblia voou tudo para baixo. Aí eu quis parar e entrou na minha memória Gabriel e Vanessa. Mas eu não pude parar. Meus filhos estavam na estrada e eles foram pegos. Mas quando cheguei em casa, meia-noite, eu sabia que não eram eles, porque senão o Valdir teria ligado alguma coisa para mim. Mas você vai tão ansioso ver um acidente desse tamanho, um caminhão grande, carros pequenos, já tinha carros parando, e você não vê isso na escuridão, e vidro para tudo quanto é lado, você freia, vai que nem um brita, né? Cacos de vidro. Sabe, irmãos, é isso que Deus não deixará permitir, porque Ele está presente. Não haverá mais esse medo, essa preocupação. Não haverá mais isso. E aí quando Ele diz assim, eu darei a água para beber. Você está consciente que você está junto com Deus. Não se preocupe, Moacir, não te preocupa em deixar tudo aqui e partir para a eternidade. Porque lá é a presença de Deus. E aí ainda outro pensamento, Ele será o Deus. E não teremos mais que pensar quem é que vai intervir na nossa vida. Quando oramos, eu lembro dessa oração dos 2 padres, já mencionei isso para vocês, fazendo uma aposta sobre a oração do Pai Nosso. Aí um padre veio para o outro, irmão, eu não consigo orar o Pai Nosso sem pensar em outra coisa.
Aí outro padre muito religioso, espiritual, disse: irmão, então nós vamos fazer uma aposta. Quem conseguir orar o Pai Nosso sem ser interferido, pensamentos no meio, vai ganhar um cavalo. Na época, o cavalo era a montaria da condução do padre. No meio da oração, um padre perguntou para o outro: o irmão, o cavalo é com sela ou sem sela? Percebem? Que na própria oração, Deus não está totalmente presente em nós, porque nós pensamos em outras coisas. Mas Deus será presente. Ele não permitirá que nossa mente estará sendo interferida por um outro raciocínio, porque tudo é novo. Por isso temos essa dificuldade de entender tudo que é novo. Na Nova Jerusalém, o mundo dos desejos não terá lugar. Na Nova Jerusalém, tudo é novo. E isto o povo de Israel não conseguia entender. E isso ele não consegue entender até hoje. Eu vou chegar um pouco mais perto para nós. E nós não conseguimos entender que na igreja onde estamos, tudo vai ser novo. Porque nós estamos aqui com as melhores das intenções. Não é verdade, irmãos? Melhores das intenções. Em Jerusalém, quando Deus diz para João: escreva a Nova Jerusalém. Não é aquela Jerusalém que o povo de Israel entendia. Lá é a morada dos sacerdotes, lá é o templo de Deus, lá estão os levitas servindo a Deus, lá está o louvor de Deus, lá está o altar das oferendas. Nada. A Nova Jerusalém é para todos e não é para apenas esse povo que era o escolhido para ser um exemplo para o mundo da presença de Deus. Não haverá desejo para as coisas do mundo. O versículo 8, eu passo a ler em poucas palavras para dizer: quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde como fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. No novo céu, na nova terra, irmãos, o que está na nossa mente de desejos não terá lugar. De jeito nenhum, irmãos. Tudo é novo. Tudo vai ser diferente. E aquilo que nós hoje pensamos, muitas vezes, que nos afasta do raciocínio de Deus, não terá lugar. E aí vem uma questão que eu quero terminar com isso, irmãos. A minha mãe sempre dizia: ein Tod ist mir ja doch nur schuldig. Uma morte a gente só deve. Mas o Apocalipse fala diferente. E eu pude dizer isso ainda para minha mãe antes de falecer. Disse: mamãe, tem duas mortes. Para aquele que crê em Cristo Jesus como Senhor e Salvador, só tem uma morte. Porque ele passa da morte para a vida. Mas para aqueles que morem fora de Jesus, que negam a existência de Deus, negam a existência do Salvador Jesus, terão duas mortes. A morte física, que nos leva ao cemitério ou a outros lugares, e a morte eterna, que não fará parte do novo céu e da nova terra. Lembramos bem, irmãos,
nós temos a liberdade de escolher qual é a morte que nós queremos enfrentar. A morte para a vida ou a morte para a morte eterna. É isso que Deus está dizendo para João. João, diga para as igrejas da Ásia Menor. João, escreva. E aí Deus mandou escrever este livro para milhares de pessoas. Escrevam, digam para as igrejas que haverá novo céu e nova terra. E nós estamos inclusos nesta mensagem de Deus. Haverá novo céu e nova terra. Curvamos nossa cabeça, irmãos. Pai Celestial, muito obrigado pela Tua palavra e da maneira tão clara como Tu nos dizes que tudo será novo e não haverá interferência dos desejos dos homens na Nova Jerusalém, no novo céu, na nova terra. Mas queremos te agradecer que tivemos aqui oportunidade nesse mundo criado por Ti, através da história do Gênesis, que nós tivemos a oportunidade de escolher a caminhar contigo, Jesus, e te aceitar como Senhor e Salvador de nossas vidas, e que através desta forma de aceitar a Ti, nós tornamos filhos de Deus e passamos da morte para a vida e não para a morte eterna. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos,